eu vou puxar uma discussão aqui, que tem algumas pessoas falando em seleção brasileira no chat, e eu Boa. acho que tem uma discussão interessante. Tem 2 pontos, né? A Luísa está dizendo que é curioso como o futebol brasileiro foi gigante contra os europeus, enquanto a seleção segue afundada. A CBF pesa nisso tudo e o Mundial só escancarou o que já sabíamos há tempos. E tem um outro comentário aqui, obrigada, Luísa, está sempre com a gente também. Foi a Luísa que mandou a dica do Live Pix, inclusive, Luísa. Boa. Beijo, obrigada. E Derru, que está sempre aqui com a gente também, falando: o Botafogo contratou o filho do Ancelotti pensando na convocação para a seleção? Boa noite, meninas. Vamos falar sobre a meritocracia, sobre a seleção brasileira, sobre meritocracia. O que está Ancelotinho fazendo no Botafogo? E por que o nosso futebol de clubes, que obviamente também é muito sul-americano, não é só brasileiro, consegue jogar contra os europeus e aí chega a seleção brasileira? É isso aí, aquele negócio lá que a gente viu nas É. eliminatórias. Eu acho que a seleção brasileira, ela virou. A gente fala em viralatismo, né? E que a gente não pode se sentir menor porque a gente não é menor. E o futebol dessa Copa do Mundo provou isso. Não somos mesmo. Mas a seleção brasileira, ela virou o fio do viralatismo. Ela foi para a soberba. E a gente, quando vira esse fio, dá ruim igual. Não, não dá para você achar que você é superior a todo mundo só porque você tem 5 títulos mundiais. Não funciona assim. Você pode até usar a história para dizer 5 vezes campeã do mundo, mas e daí? Já ninguém mais tem medo da seleção brasileira, porque ela entra com uma empáfia, sabe? Ela entra achando que ela vai ganhar só porque a camisa pesa. E acho também que a gente deixou de jogar um futebol muito brasileiro na seleção. E os clubes lá respeitaram as suas identidades, sabe? O Palmeiras foi Palmeiras, o Fluminense foi Fluminense, o Flamengo foi Flamengo. A seleção brasileira perdeu completamente a identidade. É uma seleção que joga tentando imitar as seleções europeias, e aí ela vai pior. Ela vai bem pior do que a seleção. Se é para fazer o que eles fazem, a gente vai perder. Então, e aí decidiram trazer um técnico europeu, assim. Eu nunca fui favorável a essa ideia. Eu sempre achei que a gente tinha que ter um treinador que entendesse o que é o futebol, o nosso. Poderia até ser o Abel, que já entendeu o que é o futebol brasileiro. O Abel, primeiro ele entendeu o que era o Palmeiras, e agora ele está entendendo o que é o futebol brasileiro. Então, eu acho que é diferente nesse sentido. Assim, a seleção brasileira, ela mergulhou na soberba. E ela não joga mais bonito, ela não joga mais com a nossa cultura em campo, ela imita o que fazem lá fora e acha que ela vai ganhar porque a camisa supostamente tem um peso, assim. Tem um peso realmente, mas está perdendo o capital simbólico, está escorrendo conforme os anos vão passando. Totalmente, né? Deve ter gente aqui no chat, comentem, por favor, deve ter gente aqui que não viu o Brasil ser campeão, né? Estamos falando de 23 anos do último título, Pode pessoas ser. já na casa dos 30, chegando nos 30 anos, talvez não lembrem do pentacampeonato. Então começa a ter muito, né? Daqui a pouco tem mais gente que não viu do que gente que viu. E aí também tem uma questão que eu queria colocar aqui, porque de repente Renato Gaúcho, descoberto pelas massas, estão lá os gringos dizendo: por que não treina a seleção brasileira, né? Vocês tinham um treinador aí, saiu uma matéria hoje na gringa falando isso sobre o Renato. E aí eu quero deixar registrado que em algumas lives que a gente fez, quando eu falei que o Brasil tinha alguns treinadores aqui capazes de assumir a seleção, principalmente nesse momento em que o ciclo é curto, que não tinha tempo de fazer uma curva de aprendizado, que um dos nomes possíveis era Renato Gaúcho, porque era subestimado, é um Verdade. cara que fazia um grande trabalho no Grêmio, nananã, e alguns coleguinhas reagiram com Uhum. deboche do nome de Renato Gaúcho. E agora está lá a imprensa gringa dizendo: onde estava este homem quando vocês contrataram Isso. Ancelotti? Por que não? Exato. E agora o nosso viralatismo vai fazer com que a gente concorde com o que dizem lá, mas a gente não concorda com o que disseram aqui antes deles dizerem lá. O Danilo colocou uma mensagem aqui com a qual eu concordo, assim, é também fruto do colonialismo, porque os caras saem muito cedo daqui, vão para lá e eles começam a absorver um estilo de jogo que não é o nosso, que é um estilo posicional, que é um estilo de não ter mais cintura, não vai driblar, não vai ousar, não vai criar, vai fazer o que o treinador está mandando. E o nosso futebol, ele sempre foi mais inventivo, transgressor, né? Então, isso sim pesa muito, eu acho.
E aí você vê a dureza que é olhar para esse fato, né? O Olívio está colocando aqui. Boa noite, dupla sensacional. Boa noite para você também, Olívio. André, Martinelli, Gerson, Luiz Henrique, Pedro e João Pedro, todos da base, se não É isso fôssemos mesmo. país de terceiro mundo. Não, É e isso mesmo. pior, né? Assim, o Fluminense, numa situação financeira que esperemos melhore agora com esse dinheiro que vai entrar do Mundial, perdendo jogadores da sua base para outros times do Brasil, né? Vendo esses Sim. jogadores brilharem em outros times brasileiros, às vezes fazendo a ponte na Europa, né? Bateu na Europa e voltou, mas fazendo sucesso com a camisa do Flamengo, com a camisa do Botafogo. Isso deve ser pior ainda, né? Sim, não, sem dúvida. Eu acho que é uma dor assim com a qual a gente é convidado todos os dias a se acostumar. É assim porque é assim, gente. O jogador sai cedo porque sai cedo, é assim o mundo, e agora vamos fazer transformações aqui para que não seja mais assim. Não há transformação possível enquanto a gente não conseguir sair do neoliberalismo. Será isso? Porque assim, a gente vive ainda, o colonialismo acabou, administrativamente falando, mas as tecnologias estão aí em operação. Então, se a gente não conseguir terminar esse estado de coisas, a gente não vai conseguir fazer com que eles parem de vir buscar aqui os nossos craques com 16, 17, 18 anos, pagando um dinheiro que para a gente é bom, e a gente precisa vender porque você precisa fazer o time, sei lá, ter caixa. Mas sabe o que eu não entendo, Alice? Porque assim, quando um time se estrutura como o Flamengo, o Gerson não precisaria ter saído. E ainda assim o Gerson sai. Ainda assim o cara sai. Ele era um pilar desse time. Ah, mas agora estão falando assim, mas ele saiu, mas vão contratar. Então por que saiu? Então por que saiu? Se ele saiu e vão Eu acho que às vezes contratar. o jogador quer sair também, Tem né? isso, Sim, sim. tem isso. Assim, o Flamengo facilitou, entre aspas, a saída do Gerson no momento em que renegociou seu contrato e baixou a multa. Então, né, entendeu aí, estava subentendido nessa negociação que todo mundo estava de acordo com a saída do Gerson. E o que é pior, né? Eu vi alguns relatos, se for verdade, me dá até pena, né? Na medida do que eu posso ter pena de pessoas que ganham muito dinheiro. Que ele teria se arrependido porque teria recebido uma oferta do Al Nassr para jogar com o Cristiano Ronaldo por um salário ainda maior, numa liga que bizarramente é hoje em dia mais relevante do que a liga russa, porque eles estão, né, os russos estão fora dos campeonatos europeus, estão banidos, então jogaria o campeonato saudita, ganhando ainda mais dinheiro e podendo jogar ao lado de outros craques, e aí ele teria se arrependido. E aí eu fico pensando, né, se esse arrependimento deveria começar no momento em que vai embora, né? Porque, cara, vai fazer o que na Rússia, gente? Vai fazer o que na Rússia?